A Lei 10.948 é uma lei que surge no momento em que o movimento estava ganhando fôlego, estava tomando corpo, as paradas estavam ocupando as ruas, era um processo de amadurecimento do movimento. Em 2001, quando a lei é aprovada, ela é aprovada a partir de um acordo, um pacto, entre diferentes forças políticas no âmbito da Assembleia Legislativa, tanto do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Ela é fundamental porque ela tem uma simbologia muito particular. Ela vai nos dizer que pela primeira vez a população LGBT tem algum direito escrito, uma lei garantida. E ela vai servir como um instrumento tanto pedagógico para educar a sociedade, na medida em que nós passamos a utilizá-la para poder entrar com processos contra aqueles que cometiam discriminação, contra empresas e contra cidadãos comuns, que isso é uma coisa interessante, porque cidadãos também passaram a responder processos com base na Lei 10.948 e foram condenados. O que até então não era cabível, uma lei administrativa, punir cidadãos. E a gente consegue, no exercício cotidiano da lei, no entrar com denúncias, no processar. Eu fui um dos advogados que mais entrou com ações nessa lei. A gente consegue modificar o entendimento da comissão que julgava e aí a gente consegue estabelecer um diálogo no sentido de dizer: há leis para nos proteger. Essa é uma primeira questão que eu diria pedagógica, porque ela estabelece um diálogo que, embora seja punitivo, não essencialmente punitivo, mas com consequência punitivo, ela vai estabelecer condições para que as pessoas passem a respeitar a população LGBT ou crie mecanismos para que isso aconteça. É o caso, por exemplo, de uma empresa em que nós processamos, ganhamos a primeira vez, ela foi condenada a pagar uma multa. Da segunda vez, a mesma empresa foi condenada, foi reincidente, pagou à época 15 mil na primeira multa, 45 mil na segunda multa, 60 mil reais. E a terceira penalidade seria a suspensão temporária do alvará de funcionamento. No segundo processo, tratava-se de uma rede de supermercado. Nós derrubamos a tese da defesa de que cada loja era uma rede, cada loja era uma personalidade jurídica própria, não uma rede. Portanto, não poderia dizer que havia reincidência se a loja que cometeu a primeira discriminação foi na Salim Falamaluf e a segunda foi em Sorocaba, se eu não estou enganado. Então, a rede queria dizer que não, cada loja cuida de si. E a gente derrubou essa tese dizendo, não, é só uma rede. Portanto, há a possibilidade de haver reincidência. E foi considerada reincidência. Portanto, no terceiro caso, a suspensão do alvará de funcionamento por 30 dias não seria só de uma loja, mas de todas aquelas lojas que compõem a rede dessa grande marca de supermercados do estado de São Paulo. É a partir daí que essa empresa cria um departamento próprio para tratar de discriminação contra a população LGBT, políticas afirmativas, principalmente para a população de travestis e transexuais. A Lei 10.948 tinha, portanto, tem esse caráter pedagógico. Mas não me parece que essa lei continua no cotidiano das pessoas, que seja um elemento, eu diria, um objetivo da política pública torná-la cada vez mais concreta. Ela não causa nem sequer incômodo nas forças reacionárias. Há alguns anos atrás nós tivemos vários projetos de lei tentando extinguir a lei, diminuir a sua eficácia, diminuir a sua abrangência, projetos que foram derrubados na Assembleia Legislativa ou que estão parados. Nós tivemos uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada por uma associação de pastores evangélicos para tentar derrubar a lei no Supremo Tribunal Federal. Também foi derrubada no Supremo, mas aí por uma questão formal. Não chegou-se a discutir o conteúdo da lei. O fato é, me parece que embora tenhamos uma lei extremamente importante, que poderia fazer coro com uma vitória do movimento, que foi a criminalização da homofobia, nós não estamos fazendo uso a contento e de modo a atender inclusive a necessidade da própria população LGBT, que está sendo alvo de discriminações. Nós não estamos utilizando essa lei. E acho que isso é um tema central na política da promoção dos direitos da diversidade sexual e de gênero. É fazer um enfrentamento real, direto, com coragem, contra o governo Bolsonaro. E aqui eu tenho muito cuidado e muita tranquilidade em dizer que eu não estou fazendo proselitismo político, partidário. Eu vou além disso.
Eu tenho acompanhado alguns grupos de WhatsApp, ainda ontem teve uma divergência num deles, em que você não pode fazer crítica a partido algum. Ou não pode trazer partido algum para o movimento, como se os partidos fossem algo nocivo. A nossa democracia é partidária. Os parlamentos se compõem pelos partidos. Ah, mas não pode nem trazer o partido, então não pode criticar o meu partido é maravilhoso. As questões estão além disso. E por dentro disso. Quando eu faço a crítica ao governo Bolsonaro, eu não estou fazendo uma crítica ao presidente em si, ou ao seu partido. Eu estou fazendo uma crítica convocando para derrotar um modelo de governo que é, na sua essência, extremamente nocivo, pauta-se pelo que nós chamamos da necropolítica, da política da morte, que é um governo odioso com relação às questões das diferenças morais, de identidade, de sexualidade. Está na estrutura deste governo negar o pluralismo político e o direito à diferença, que são dois elementos essenciais do chamado Estado Democrático de Direito. O pluralismo político e o direito à diferença sustentam a democracia. E é só numa democracia plural que a gente tem como possibilidade de existir e, mais do que de existir, experimentar direitos. E, portanto, a mudança do foco da atuação do governo. Não é mais possível ter política para a empregabilidade. Quem dirá discutir o trabalho? Não é mais possível pensar delegacias especializadas. Vamos tocar, por exemplo, no financiamento das organizações não governamentais, que não significa bancar a ONG, a mamata, como eles dizem. Significa fazer o trabalho na ponta, que o Estado não consegue fazer. Significa levar concepções, conceitos de direito para onde o Estado não chega. Significa levar discussão sobre prevenção. Significa discutir dignidade, identidade, que o Estado não deve fazer, ou não consegue fazer. Então não é financiar a ONG para poder bancar, entre aspas, a mamata, como eles falam. É aumentar a capacidade de atuação em favor dos direitos dessa população. Cortar os recursos, extinguir os órgãos de participação política, como o Conselho Nacional de Combate à Discriminação, significa nos tirar do manto da proteção do Estado, que não é uma proteção paternalista, mas é uma relação horizontal que se estabelece entre os cidadãos e o governo, numa democracia participativa, numa democracia que pressupõe um pluralismo, que não é pluralismo partidário, mas o pluralismo de todas as diferenças dentro dela. Por isso, derrotar o governo Bolsonaro é indispensável para a proteção dos nossos direitos. E a gente precisa dizer isso sem ter que melindrar quem quer que seja. Não é possível ter diálogos com o neofascismo que paira sobre o Brasil. Não é possível que nenhum movimento LGBT ocupe o Conselho Nacional de Combate à Discriminação, que agora passa a ser composto por 4 representações do governo e 3 da sociedade civil. Quem da sociedade civil ocupar esse espaço não é aliado do movimento. No horizonte possível, todas as nossas ações devem ser no sentido de garantir direitos e derrotar o fascismo vigente no Brasil de hoje. Eu não vejo alternativa para que a gente possa falar de direitos se nós não tivermos em mente que o que está em curso no Brasil é um regime de caráter fascista, tendente a destruir a nossa democracia. E nos regimes de exceção, os conceitos morais são sempre utilizados como forma de definir o inimigo, o adversário dos governos. Foi assim na ditadura de 64, foi assim aqui perto, na rua Vieira de Carvalho, quando as viaturas das operações da polícia chegavam e levavam as pessoas presas. Quando o Itamaraty demitiu diversos funcionários, diplomatas, porque suspeitavam-se que eram gays. As ditaduras não têm respeito com as diferenças humanas. E não será diferente, porque nenhuma ditadura é diferente quando tende a negar direitos humanos. Então é preciso que a gente não perca no nosso horizonte a necessidade de, dentro das diferentes formas de manifestação e de mobilização, sabermos que ou a democracia ou o fascismo não vai nos poupar. Porque conservador, o Brasil é muito conservador, né? O que a gente tem hoje é talvez reacionário, né? Algo que quer retroagir, reagir
a avanços no campo dos direitos humanos que a gente tinha e que a gente construiu, né, nas últimas décadas. E aí, o que a gente tem que pensar? Ainda hoje saíram dados novos, né, mas eu vou trabalhar aqui com dados antigos. Vamos pensar as questões de gênero, das diferenças entre homens e mulheres cisgênero, né? Aqueles homens e mulheres que disseram que eles eram homens ou mulheres e que eles concordaram ao longo da vida com essa definição que foi dada, certo? Quando a gente olha para essas pessoas, a gente vê que a situação de saúde e de educação das mulheres hoje é melhor do que a dos homens, mas quando a gente olha para a questão do salário, os homens ganham mais do que as mulheres. Então, as mulheres estudam mais, mas os homens ganham mais. E as mulheres trabalham mais, fora de casa e dentro de casa. Quando a gente olha para quem é que é representado politicamente, só 10% das mulheres, né, no parlamento em âmbito federal só 10% das pessoas no parlamento em âmbito federal eram mulheres. Agora aumentou um pouquinho, mas não aumentou a defesa dos direitos das mulheres por parte dessas mulheres que foram para o parlamento, né? Então, também tem uma coisa aí complicada acontecendo. E quando a gente olha para como isso cruza com sexualidade, a gente vai ver que a taxa de fecundidade das adolescentes, que é um dado que mostra pra gente como é que é isso, vai mostrar que no Sul e no Sudeste, 45% das adolescentes ainda engravidam. Mas quando a gente vai para a região Norte, a gente tem 85% de adolescentes engravidando. Isso chama atenção, né, para como é que no campo dos homens e mulheres cis, né, que podem ser inclusive majoritariamente heterossexuais, a questão da sexualidade é algo complicado. Quando a gente vai olhar para a violência contra as mulheres, a gente vai ter que cerca de 27% das mulheres brasileiras com 16 anos ou mais sofreram algum tipo de violência no último ano antes dessa pesquisa, né? E que, se essa mulher for preta, ou se ela for jovem, tiver entre 16 e 24 anos, a chance dela sofrer violência é maior, né? E que 37% das brasileiras nessa mesma pesquisa, né, relataram ter sofrido algum tipo de assédio. E aí a gente não está falando de diversidade sexual e de gênero. Tá? Ou seja, tem questões de gênero e na articulação entre gênero e sexualidade que são um problema. Agora, como é quando é com LGBT? Quando é com LGBT, a gente não tem esses dados assim, não. Não tem dado estatístico, né? Referendado pelo governo. Durante pouquíssimo tempo, né, o governo levantou dados do Disque 100, e o dado do Disque 100 dizia que por dia, no país, 5,22 pessoas eram vítimas de violência LGBTfóbica. Pô, aí vem o movimento social e coleta o dado do jornal, dos LGBT que morreram, e que o jornal dizia que era LGBT. E isso diz pra gente que a cada 20 horas a gente tem uma morte. Pô, mas como é que a gente tem 5,22 agredidos por dia se a gente tem uma morte por dia? Tem alguma coisa errada aí. Tem, chama subnotificação, né? Até porque essas mortes que a gente sabe pelo jornal também são subnotificadas. Aí, como é que a gente sabe disso? Tem as pesquisas sobre HIV. Em pesquisa sobre HIV, a gente já vem percebendo, tá, que entre 2009 e 2016, a gente tinha aumento dos casos de discriminação. Então, tem uma pesquisa sobre HIV que foi publicada numa revista chamada Medicine em 2018, tá, que dizia que de 2009 para 2016,
os casos de homens que fazem sexo com homens, que responderam a uma pesquisa sobre HIV e que falavam que sofreram discriminação, passou de 27% para 64%. Né? E os que falavam de violência física, passou de 12% para 24%. Ou seja, tem uma tendência de crescimento dessa violência. E aí tem uma outra pesquisa que o Lucas coordenou e que ele pode falar mais, mas que foi divulgada pela Gênero e Número, né? Ainda este ano, que foi sobre a violência no período pré-eleitoral e pós-eleitoral do ano passado. Tá? E aí, a gente tinha dados daquelas pesquisas que se faziam em paradas, que eles eram dados bem consistentes, eles se repetiam nas várias capitais. E dizia que mais ou menos 2/3 dos LGBTs que estavam em paradas, eles já tinham sofrido alguma situação de discriminação ou de agressão ao longo da vida por ser LGBT. Tá? Eu queria só falar para vocês, né, um pouco, a gente teve um processo, pensando um pouco nos desafios, né, a gente teve um processo no Brasil que inclusive ajudou a eleição do governo que a gente tem hoje, né, que é o processo, que não é um processo que acontece só no Brasil, tá? Que foi chamar determinadas coisas de ideologia de gênero. Isso começou, né, lá por 2012, 13 até 2015, quando teve a votação dos planos nacional, estaduais e municipais de educação. Né? Nesse processo, algo que já circulava internacionalmente passou a ser usado no Brasil. E tudo aquilo que é luta por direitos de mulheres e de LGBT começou a ser chamado de ideologia de gênero. Né? Ninguém sabe exatamente o que significa isso, mas muito medo é colocado, né, na cabeça das pessoas por pessoas que elas confiam. Né? Muitas vezes é o padre, é o pastor, são as pessoas da igreja, são familiares que vão chegar e vão contar histórias muito feias para as pessoas a respeito do que seria essa tal ideologia de gênero. Né? Que essa tal ideologia de gênero iria desvirtuar a identidade das crianças, né? E que os pais que tentassem ir contra, eles seriam cerceados e que eles seriam coibidos, inclusive legalmente, por fazerem isso. Né? Qualquer pessoa que lide um pouco mais com a questão de direitos e de direitos humanos sabe que isso é mentira, faz parte daquilo que a gente chama de fake news. Mas isso foi muito acionado, né? E isso serviu e foi utilizado na campanha eleitoral, não só do governo federal, como de vários governos estaduais e municipais. Isso faz com que a sociedade se torne muito mais conservadora. Também o Conselho Federal de Psicologia acabou de lançar esta semana, e vocês podem encontrar lá no site do Conselho Federal, uma pesquisa feita em hospitais psiquiátricos, mostrando como é que as questões relacionadas a gênero e a diversidade sexual e de gênero, a direitos humanos e a questões raciais, elas estão presentes dentro desses ambientes, que são os ambientes manicomiais. E não vamos nos esquecer, né, que no começo do século passado, as famílias internavam, né, aquelas mulheres que davam sinais de que podiam ser lésbicas, aqueles homens que davam sinais de que podiam ser gays. Nesse tipo de estabelecimento, né, que as políticas na década de 80 em diante começaram a dizer que não eram estabelecimentos que faziam exatamente bem para a saúde mental. Mas como a gente está tendo tanto retrocesso em termos do direito em tantos âmbitos, eu queria terminar falando desse desafio. Porque sim, a gente tem tido movimento
crescendo em várias frentes. E eu concordo com o Dimitri quando ele diz que a gente tem, não é ausência de movimento não, a gente tem movimento muito diversificado, acontecendo na periferia, acontecendo, né, por vias culturais. E quando a gente pensa, né, nos desafios que a gente tem, apesar de tudo isso de importante que a gente ganhou, né, nas últimas décadas, ganhou não, né, a gente lutou e a gente conseguiu, né, nas últimas décadas, a gente tem que considerar que não dá para amolecer na luta, né? Infelizmente. Esse momento cobra da gente que a gente esteja cada vez, de uma vez por todas, né? Atentos e fortes a essas coisas que estão acontecendo. Acho que a Regina o Dimitri deu um bom panorama da lei, mas eu acho que também de uma cena, que é uma cena que nos preocupa muito, que é o que fazemos com aquilo que até então a gente estava acostumado a usar para poder garantir nossos direitos, que eram os conselhos, que eram as conferências, que eram todos esses espaços onde o Estado estava ali disposto a negociar, mais ou menos, mas disposto a sentar e negociar. E hoje a gente tem uma situação que de fato é de um Estado que não está disposto a negociar direitos com a gente, mas que ao mesmo tempo está produzindo direitos de gênero, direitos anti-gênero, né? Não é como se esse Estado não estivesse produzindo política pública no tema de gênero. Está, mas ao contrário daquilo que a gente até então defendia, né? Então, acho que foi muito bom, tanto o Dimitri ter tocado nesse assunto, porque é algo que é uma pergunta, acho que incômoda, né? A gente que está no espaço do movimento aqui pode levar ela com alguma seriedade, que é o que a gente faz? E a quarta conferência? Vai ter, não vai ter? E se tiver, ela vai ser efetiva, não vai ser efetiva? Então essa é uma pergunta que se coloca, eu acho que nos dias de hoje, e ao mesmo tempo acho que a Regina foi muito boa em ter já estipulado quais são as saídas e quais saídas dão certo e quais saídas não estão dando certo hoje em dia, né? Bom, a mesa fala sobre a criminalização da homofobia, da LGBTfobia. Acho que a gente pode começar um pouco por aí, né? Porque é bem sabido nosso de que essa é uma conquista que não vem certamente hoje, vem de toda a nossa luta, vem da luta de pessoas que nos antecederam, mas a gente também sabe que essa decisão ela só deu certo porque havia uma constelação de fatores muito favorável a que o STF, em 2019, resolvesse aprovar a criminalização da LGBTfobia, né? A gente sabe que um contexto preponderante disso tudo é o fato de, enquanto estávamos nós querendo disputar nossos direitos ali, o STF estava travando com a presidência da República uma guerra de braço, para poder ver quem tinha a legitimidade democrática de segurar as instituições desse país. O que nos dava certamente uma clareza maior de entender que a população se sentia mais à vontade a exprimir seus preconceitos. Não é como se metade da população brasileira tivesse aprendido com o Bolsonaro a ser preconceituosa. Mas ao olhar o Bolsonaro e perceber que se até um candidato a presidente pode ser homofóbico, sem maiores delongas, sem maiores problemas, então por que eu não posso finalmente exprimir a minha posição homofóbica, né? E aí a gente percebe que quando se fala, então, de que esse governo não é que ele é só contrário a direitos LGBTs, mas ele é promotor de direitos anti-LGBTs, é importante que esse pulo, acho que seja feito, porque isso requer recursos, isso requer, inclusive, uma certa legitimidade na sociedade. Nós sabemos que o Bolsonaro, ele produz política não para todo o seu eleitorado, mas para uma parcela mais radicalizada, e ela já é suficiente para poder, enfim, hoje mesmo a gente teve a notícia de que a Damares está institucionalizando uma central de denúncias de professores que possam vir a falar de temas relacionados a gênero e a sexualidade nas escolas, né? Isso já é uma realidade, e aí a gente pode entender isso como uma política pública do governo federal sobre gênero, né? É uma política pública de gênero, porque está envolvendo o aparato do Estado, está envolvendo uma campanha, está envolvendo uma série de coisas que até então, há poucos anos atrás, a gente fazia de outra forma, né? E acho que foi interessante também a Regina ter falado da ideologia de gênero, e sobretudo como que esse conservadorismo ele vai operando no nível das instituições, né, elegendo candidatos, elegendo presidentes, mas também vai operando no nível das relações pessoais, das relações interpessoais, né? E de fato isso tem acontecido com a ideologia de gênero
quando, e aí já é a pesquisa que eu tenho feito hoje em dia, eu que sou pesquisador, tenho acompanhado isso hoje em dia, então, o que é essa reação toda ao gênero, o que é essa militância, e acho que a gente já pode chamar em alguns momentos, em algumas situações, de uma militância, de um movimento social que se constitui para coibir o gênero, para barrar o gênero, tal como a gente conhece, ele tem operado nesses dois sentidos. Então, ele opera tanto elegendo deputados, elegendo presidentes, elegendo agora vereadores, e a gente vai ver na campanha do ano que vem isso florescendo ainda mais, porque é no nível das cidades onde a coisa tem operado muito fortemente, mas nas relações interpessoais isso também tem aparecido muito forte, como a ideologia de gênero como esse dispositivo que você não precisa se reunir com o Estado para poder simplesmente pleitear ali uma política pública que coíba a ideologia de gênero, mas é algo que você consegue fazer com as suas próprias mãos. E aí, minha opinião é que esse é o momento não de a gente anular as nossas diferenças e tentar ir todo mundo junto. Existem diferenças que são de fato intransponíveis, né? Um movimento LGBT que se diz liberal, que se diz de direita, ou que hoje em dia tem topado, por exemplo, determinadas alianças, determinados contextos de atuação política. Esse é um movimento LGBT que não necessariamente vai estar de acordo com aquilo que até então uma certa tradição do movimento LGBT dizia, né? A gente tem casos fora do país que talvez sejam mais exemplificativos ainda do que está acontecendo. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe, já não é novo, a existência de um certo masculinismo, de um movimento masculinista, ou seja, um movimento formado por homens brancos que são contrários às mulheres, à organização de mulheres. Eles podem tanto se tornar incels, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que são os involuntarian celibatarian, ou então celibatários involuntários. São homens, geralmente hétero, que acreditam que são, de certo modo, oprimidos por um sistema de padrões, de beleza, que os faz se sentir menos homens, e eles culpam sobretudo as mulheres por conta disso, e as mulheres mais bonitas, por eles terem, digamos, uma masculinidade que falhou ao ser executada. E a gente sabe disso. A gente, quando fala de masculinidade, a gente não está falando só do homem branco padrão. A gente está falando de diversos homens que falharam em ser os homens que lhe incumbiram ser quando eles nasceram. E esses homens hoje em dia têm nomes, as coisas elas estão sendo nomeadas, né? Então esses homens hoje em dia são os incels. Eles são um tipo de masculinista, né? E a gente sabe também que alguns masculinistas nos Estados Unidos, organizações de masculinistas, têm já se organizado para poder, em alguns estados americanos, defender o aborto. Aí você fala, defender o aborto? Por que homens assim querem defender o aborto? Eles que parecem ser tão contrários à luta das mulheres, eles vão defender o aborto? Eles defendem o aborto porque eles têm lido pesquisas no campo dos estudos de gênero e entendido que os estados que legalizam o aborto são estados que geralmente, ao legalizarem o aborto, acabam tendo índices de aborto maiores entre mulheres negras e mulheres latinas do que entre mulheres brancas. Então a defesa do aborto para eles não tem nada a ver com a defesa do corpo da mulher ou do direito das mulheres, mas é uma forma efetiva de praticar uma certa eugenia social. Se você apoia o aborto, você mata mais fetos negros e mais fetos latinos do que fetos brancos. E esse é um movimento que encontra alianças junto com um certo movimento feminista de direita. Porque esse é o mundo que a gente vive hoje em dia, esse é o contexto. Não dá pra dar de barato que porque é LGBT é de esquerda, é pró-direitos LGBT. E a gente tem as nossas figuras aqui. Fernando Holliday é uma delas mesmo. Ele fala, sou gay, mas não exerço minha homossexualidade, né? O que é um paradigma pra gente ainda um tanto inusitado, de pensar como a gente concebe nossas identidades, a nossa forma. Por que você está no movimento? Você está no movimento porque você é LGBT, né? Se você é LGBT sem ser LGBT, então o que isso significa? E aí eu acho que é interessante também o que a Regina fala sobre os dados, porque a gente vive uma realidade no Brasil que já é a de não ter dados, de ter dados subnotificados e de hoje em dia ter um governo que não só tem combatido a produção de dados, né, um governo que está ansioso para poder cortar dados do censo, dados da PNAD, dados que fazem com que a gente, ainda que não tenha acompanhamento LGBT, consiga fazer acompanhamentos cruzados, mas a gente, mais uma vez, também tem acompanhado uma militância baseada no bolsonarismo, uma militância bolsonarista bastante afeita a perseguir pesquisas sobre gênero e sexualidade, sobretudo aquelas que falam sobre violência LGBT. Existe um grupo de estudantes, de seguidores do Olavo de Carvalho, que tem se incumbido disso, de ir atrás das pesquisas, já foram atrás do GGB,
já foram atrás da pesquisa sobre o lesbocídio no Rio de Janeiro, isso já envolveu inclusive ação judicial, e eles têm ido atrás de pesquisas para poder desconstituir esses dados, porque de acordo com eles, isso é uma grande invenção do movimento LGBT, a de que a gente tenha altos índices de violência. E ao mesmo tempo a gente sabe que o Weintraub, o ministro da Educação, quando ele resolve falar de balbúrdia, ele não está falando de qualquer pesquisa feita na universidade. Ele está falando de um tipo de pesquisa que é a pesquisa de gênero e sexualidade, e não é nem toda a pesquisa de gênero e sexualidade. É aquela que vai falar de corpos, de afetos, de relações sexuais, de relações de desejo, de relações de gozo, de prazer. E aquilo é justamente isso que incomoda, né? Então, não é que você está fazendo mal, primeiro, há uma noção muito forte disso, né? Quem combate a ideologia de gênero não está fazendo mal algum, está sobretudo fazendo o bem, né? As gerações futuras são sempre colocadas como essa moeda de troca, uma moeda de balanço. Então você combate a ideologia de gênero porque você tem medo, você, de certo modo, até então era ensinado a coibir o tráfico de drogas, a coibir a prostituição dos adolescentes, e hoje em dia você é ensinado que existe mais esse mal, que é a ideologia de gênero, né? E aí também acho muito bom a Regina ter falado das fake news, porque, de certo modo, a gente pode entender que as fake news elas se tratam menos de fatos e mais de emoções, né? Tem muito pouco a ver com fato. E aí, enquanto a gente ainda fica, talvez, disputando fatos naquilo que pouco tem a ver com fato e muito tem a ver com emoção, a gente pode talvez se perder tentando justificar aquilo que as pessoas não querem ouvir. Elas não querem saber se a ideologia de gênero existe ou não existe, se ela tem lastro científico ou não tem lastro científico. Elas só querem usar isso. E não porque essas gerações sejam iluminadas, mas porque essas gerações elas só são possíveis frente a um contexto que permita com que hoje em dia haja pessoas que nasçam, olhem para esse mundo e falem assim: eu não quero voltar para o armário, eu não quero voltar para o armário, eu não vou voltar a ser hétero, né? A gente, quando hoje em dia fala sobre essa dificuldade das identidades, da juventude, eu acho que para além disso existe um fato que existem pessoas que nascem, se acostumaram com um mundo que é um pouco mais permissivo, ele não é completamente permissivo, ele não é completamente seguro, mas essas aberturas que as lutas enfiaram na história recente do país, do Estado brasileiro, fazem com que existam pessoas que nasçam hoje, que têm os seus 10, seus 12 anos, virem para esse mundo e falem: eu não vou voltar a ser hétero, eu não vou voltar a ser cis. Essas coisas, elas... Pode vir Bolsonaro, pode vir 3 Bolsonaros, eu vou continuar sendo não hétero, não cis. Agora, a questão acho que é só essa. Como fazer com que essas pessoas, como fazer com que essas gerações, como fazer com que toda essa energia consiga de alguma forma se harmonizar, consiga de alguma forma se confluir para que a gente faça resistência. Cheguei, peguei boa parte do discurso. Esse é um dia especial que, de todos, né, do Ciclo Debate, mas esse é um especial que eu estava pensando, refletindo muito sobre essa questão. Também sou militante, milito desde os anos 80, já peguei ditadura militar, já peguei o que é medo de ser negro, de ser mulher, de ser gay, de ser pobre, de ser o que é isso. E acho que, parabenizo, né, a participação, acho que a gente tem que refletir sobre novas estratégias para pensar em como resistir a essa militância que é real, assim como tinha nos sindicatos, os sindicatos, as pessoas que defendiam a chapa dos patrões e entravam na militância, e entravam no corpo a corpo com os empregados. Nós estamos vivendo hoje os anti-LGBTs, os anti-negros. Tem negros que militam contra o movimento negro, tem mulheres que militam, e militam mesmo, é verdade, eles estão organizados. É uma questão preocupante, né? E assim, é uma coisa que, a mim, enquanto cidadã lésbica, negra, mulher, eu sinto uma coisa muito triste que reflete a violência. Acho que um dos aspectos mais graves dessa violência. Hoje eu volto a ter medo. Isso é violento por tudo que a gente conquistou, por tudo que a gente chegou, até onde a gente chegou. Hoje eu sinto de novo medo. Isso é violento. Então a gente tem que pensar, refletir muito sobre isso. Isso é é um desafio, né? Desculpa a emoção, mas é triste você voltar aos anos 80, a voltar tudo aquilo que a gente passou, sabe? De andar com medo, porque por mais que a gente tenha conquistas,
Eu acho que hoje, eu acredito que vocês falaram isso, desculpa, até tá tocando, acho que vocês devem, obviamente, ter tocado nisso, mas no começo a violência era do Estado, hoje é a violência do cidadão. É mais grave no cidadão. Havia até, por incrível que pareça, comparando aos anos 80 a hoje, tinha mais empatia ao ser humano naquela época do que tem hoje. Se eu estiver louca, se eu estiver enganado. Eu acho que tinha menos, assim, era uma agressão, mas era uma agressão lá. Havia uma certa... Tanto é que a gente ganhou a solidariedade que houve a resistência. Uma resistência que criou um partido de esquerda, criou outros partidos de esquerda e conseguiram meio que, vamos dizer, derrubar a ditadura, né? Porque tinha uma empatia maior. Hoje é mais difícil, mas é um desafio. A gente vai ter que repensar estratégias e eu acho importante esses espaços de discussão, acho importante esses dados que a gente, né, essas conversas que a gente não tem em geral no nosso dia a dia e a gente começar a traçar, a pensar, né, como reagir. Mas desculpa a emoção, porque isso é um assunto que me toca, que ao mesmo tempo com um ódio, né, um ódio de ver a traição, porque eu acho que a traição é pior do que o inimigo, eu acho que os LGBTs de direita são traidores, entendeu? Para mim, sabe, os LGBTs, os negros são traidores, as mulheres que são traidoras, e o traidor é pior do que o inimigo, porque o traidor traz o inimigo para dentro do exército, né? Mas, enfim, nós vamos conseguir, eu acho que a gente está, né, temos uma luta, temos uma história que não vai se esconder. Diferente dos anos 80, hoje a gente tem uma trajetória muito mais forte. Como ele falou, quem nasceu hoje, quem entendeu a liberdade, quem entendeu que é cidadão, não vai aceitar, né? A resistência vai ser pior, mas vai ser boa guerra, né? Então, boa guerra para nós, né? Obrigado.